Que bênção é ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Manaim News. Hoje, segunda-feira, terminou o culto, né? E já entra logo aqui o Manaim News. Hoje é dia 20 de março de 2023 e a partir de agora vamos compartilhar com você diversos eventos que aconteceram nas igrejas Cristã Maranata pelo Brasil e também no exterior. Fique com a gente, porque a partir de agora está entrando no ar o Manaim News. Esse mês é o mês das crianças, intermediários e adolescentes e já temos recebido diversas informações dos seminários em todo o Brasil e até do exterior. E vamos compartilhar com você agora. Começamos pelo exterior com imagens que chegaram e você vai poder ver agora imagens aí de Buenos Aires, na Argentina. Veja a simplicidade e a profundidade do trabalho feito em espanhol com as nossas crianças de lá. Agora vamos dar um giro pelo Brasil e ver os seminários que aconteceram em diversas regiões. Em Sete Lagoas, Minas Gerais, Bambuí, Minas Gerais, Cachoeirão, Minas, Cariacica-Sede, Espírito Santo, em Carpina, Pernambuco, na Igreja de Guaraciba, na Serra, Espírito Santo, em Palmeiras, Minas Gerais, na região Pará Norte, no Pará, em Passos de Minas, Minas Gerais, em Vargem Bonita, Minas e em Várzea Grande, no estado do Mato Grosso. Obrigado aos irmãos que enviaram as fotos e também enviaram os vídeos. E você que ainda não enviou, não deixe de nos mandar, viu? De nos mandar aí para compartilharmos juntos das bênçãos da sua região para todos aqui do Brasil e também no exterior. Agora vamos para a cidade de Sete Lagoas, no estado de Minas Gerais, para glorificar ao Senhor, junto com os irmãos, pelo levantamento de mais um servo para o diaconato. Glória a Jesus! Em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, aconteceu um encontro de professores e do grupo de acessibilidade. No município de Aracruz, no norte do estado do Espírito Santo, foi realizada ali mais uma edição do Evangelho Sem Fronteiras. Os nossos jovens trabalhando para o Senhor, que bênção! Também houve uma edição do Evangelho Sem Fronteiras em Januária, Minas Gerais. E em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, que foi ali, precedido de uma vigília especial com os participantes. Em Itamaraju, no extremo sul da Bahia, foi realizado ali um mini-seminário para as igrejas locais. Outros mini-seminários foi realizado também ali na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. E no Manaim de Linhares, no norte do estado do Espírito Santo, aconteceu ali uma reunião especial com os grupos de louvor da igreja e também uma reunião com os grupos de louvor. Olha, que festa, hein? Foi um momento maravilhoso. E uma reunião com os grupos de louvor também foi realizada ali, em Piabetá, no Rio de Janeiro. Glória a Deus! Nós queremos falar agora de uma semana com experiências maravilhosas do alcance desta obra e do valor da doutrina que vivemos e pregamos a partir dos testemunhos dados pelos nossos irmãos do exterior. E olha, lembrando que nesta terça-feira nós teremos um culto especial de doutrina mostrando os testemunhos também dos irmãos do exterior aqui no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E nós queremos falar agora de uma semana com experiências maravilhosas do alcance desta obra e do valor da doutrina que vivemos e pregamos a partir dos testemunhos dados pelos nossos irmãos do exterior. Olha, ao longo de toda a semana, a começar pelo último seminário de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo, recebemos irmãos de diversos países, dentre eles Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, Bielorrússia, Rússia, Indonésia e Estados Unidos. Eles participaram das reuniões da Escola Bíblica Dominical no Manaim e também na nossa central de comunicação em Vila Velha, Espírito Santo, e assistiram várias aulas doutrinárias ao longo de toda a semana, ministradas pelos pastores Gilson Souza e Alexandre Gueiros. Além de serem ali recebidos no presbitério para receberem oração, foi uma semana maravilhosa, de grandes experiências especiais para eles, principalmente
com a doutrina que vivemos e pregamos nesta obra. E amanhã, no culto de doutrina, você vai poder acompanhar conosco no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Você vai poder conferir as mensagens que eles deixaram e deixam para nós. Não perca, hein? Participe do culto especial nesta terça-feira com os nossos irmãos do exterior. Glória a Deus pelo entendimento da igreja de servir ao Senhor e continuar realizando esta obra gloriosa. Agora vamos para as participações dos nossos correspondentes no Brasil e também no exterior. Começando pelo exterior, vamos assistir agora a participação da nossa irmã Isabela Peuto. Irmã Isabela. Olá, Jorge e demais irmãos, a paz do Senhor Jesus. Neste domingo foi realizado o culto de abertura da Igreja Cristã Maranata em Fort Myers, cidade localizada no sudoeste da Flórida. O pastor José Roberto Filho contou que os cultos estavam sendo feitos nas casas dos irmãos desde julho de 2022 e que o Senhor fez crescer o grupo inicial de 7 vidas. Ontem, 36 membros e visitantes glorificaram a Deus no espaço aberto em Fort Myers, fruto de uma grande experiência para os nossos irmãos. A paz do Senhor Jesus, sou o pastor José Roberto, nós estamos aqui na cidade de Fort Myers, na Flórida. Estamos aqui com a irmã Roberta, que tem congregado conosco, e ela quer falar um pouquinho acerca do culto, do que está acontecendo aqui no nosso meio. Irmã Roberta, por favor. Amém. Nosso coração se alegra muito, né? Um presente do Senhor, a obra aqui nessa cidade. A gente tem orado e buscado que o Senhor abrir as portas, né? Para que nós possamos ter um trabalho aqui. Eu morava em Pompano Beach, mudei para Naples. E a gente sempre orando e buscando do Senhor para que a obra do Senhor fosse realizada aqui também, perto, né, da gente. E nosso coração se alegra muito porque o Senhor abriu as portas e começamos hoje, né, reunirmos, e o Senhor nos presenteou com um local muito abençoado e a obra iniciou aqui em Fort Myers. Então estamos muito felizes e aguardamos que o Senhor nos abençoe também com este trabalho em Naples, na cidade de Naples, que é onde eu moro. Essa é a verdade. Nós estamos iniciando esse trabalho aqui hoje pela primeira vez, num salão, né, aqui em Fort Myers, e já buscando uma bênção para Naples, né, porque nós temos alguns irmãos lá também que estamos orando para isso. Se eu posso nos abençoar, a todos a paz do Senhor Jesus. Na ICM de Pompano Beach, também na Flórida, 4 jovens desceram as águas no sábado, no culto acompanhado por cerca de 150 pessoas. Logo após o batismo, toda a igreja participou de uma ceia. A ICM de Pompano Beach está sob o ministério do pastor Ronildo Scherer. Os pastores Rogério Silva, Pirajara Freitas, Sábado Dantas e ungido Wayne Royal auxiliaram neste culto. Ainda na ICM de Pompano Beach, crianças, intermediários e adolescentes se alegraram com a transferência de classes na manhã de domingo. Em Massachusetts, 14 jovens do Trabalho Evangelho Sem Fronteiras fizeram 12 visitas a lares da ICM de Milford no sábado. Os jovens foram usados no louvor, na pregação da palavra e nos dons espirituais. O Senhor Deus se manifestou de forma maravilhosa em cada lar e a festa continuou no culto da noite. O pastor Cleiton Pereira disse que a igreja local recebeu um grande renovo. O pastor Donald Pelto também integrou a caravana. E no Canadá, 2 vidas foram batizadas na ICM de Toronto, na província de Ontário. Uma grande alegria especialmente para a jovem, que pôde testemunhar do seu novo nascimento em Cristo no dia do seu aniversário. Glórias a Deus! O culto teve início às 8 da manhã e foi seguido de ceia. O pastor Cesário Souza relatou que alguns convidados ficaram maravilhados e permaneceram para a escola bíblica dominical. O ungido Sérgio Silva auxiliou no culto de batismo. Jorge. Obrigado, Isabela, por sua participação. Deus abençoe. E, é claro, sempre trazendo notícias ali da América do Norte, né? Que Deus abençoe os queridos irmãos. Bom, agora nós vamos para a Europa com a nossa irmã Rebeca Ribeiro, com as notícias de vários países nesta edição. Rebeca, a paz do Senhor Jesus, traz para a gente as informações. A paz do Senhor Jesus, Jorge, irmãos. O nosso coração está cheio de gratidão e alegria com os eventos ocorridos neste final de semana. Em Portugal, as igrejas estiveram em festa com a promoção de classe e os seminários para as crianças, intermediários e adolescentes.
Na igreja do Manaim, sobre o ministério do pastor Valmir Leal, os irmãos se alegraram com a promoção de classes e com o seminário, que contou com a presença de muitos visitantes. Glória a Deus! Na igreja de Queluz, sobre o ministério do pastor Gerson Belucci, onde o culto especial para a promoção de classes, conduzido pelo pastor William Nazaré, foi marcado pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre as vidas das crianças, em especial daquelas que integrariam as classes. A festa se completou com o seminário para CIAs, onde foi notória a alegria em aprender mais sobre a palavra de Deus. Na igreja do Carregado, sobre o ministério do pastor Ronald Teixeira, a promoção de classes foi conduzida pelo pastor Lúcio Andrade e foi um momento marcante, tanto para as crianças como para as famílias que puderam ver os seus pequenos crescendo na presença do Senhor. E em Lisboa, sobre o ministério do pastor Gerson Belucci, durante o culto de promoção de classes conduzido pelo pastor Giancarlo, foi mencionada a experiência das CIAs na participação das perguntas da EBD e o fortalecimento espiritual que as famílias têm recebido. A alegria continuou no seminário, que contou com a presença de muitos visitantes para a honra e glória do nome do Senhor. E no norte do país, a Igreja do Porto, sobre o ministério do pastor Marcos Vinícius, realizou um culto especial de evangelização com a presença de muitos visitantes. Glória a Jesus! O Senhor tem operado maravilhas nas igrejas da Europa. Nessa semana foi realizada uma reunião com as senhoras da Inglaterra, França, Irlanda e Suécia. A reunião contou com a participação do pastor Gilson Souza, que levou uma palavra às irmãs sobre o trabalho das senhoras, enfatizando as grandes experiências que se têm alcançado através dos estudos da doutrina revelada através da EBD. O pastor Gerson Belucci também esteve presente, junto com outros pastores ungidos e diáconos da Europa. Na Espanha, a Igreja de Madrid, sob o ministério do pastor Roberto Paulo, realizou uma evangelização pelas ruas da cidade, com a participação das crianças, intermediários e adolescentes, onde foram entregues convites e entoados louvores. Em Gandia, ocorreu o segundo culto na região de Valência, onde o Senhor visitou toda a igreja, em especial a um jovem visitante que testemunhou do falar do Senhor sobre a sua vida. Que bênção! Além do culto, algumas famílias receberam assistência através de visitas feitas pela igreja, onde o Senhor falou profundamente através dos dons espirituais. Glória a Jesus! A paz do Senhor, Jorge e irmãos. Obrigado, Rebeca. Que Deus abençoe sua vida. E agora, voltando aqui para o Brasil, o pastor Elimar, diretamente do Paraná. Pai do Senhor, pastor Elimar. A paz do Senhor Jesus ao nosso querido irmão Jorge Pessoa e os irmãos que acompanham o Manaim News. Mais um final de semana, então, para falar dos acontecimentos aqui no Paraná. E nós vamos começar falando pela região sudoeste do Paraná, a área de Pato Branco. Pastor Valmir, então, passou sobre o trabalho da Orquestra Júnior e também a entrega de convites e a evangelização das crianças de Pato Branco, 108 participantes e muitos visitantes presentes. Na cidade de Francisco Beltrão, o pastor Sebastião também informou sobre a entrega de convites nas ruas e a evangelização das crianças. 99 vidas ali participaram, 35 membros, 64 visitantes, sendo de todos os visitantes 48 crianças. E depois um culto especial com uma ceia glorificando o nome do Senhor pela bênção que receberam. E nessa ceia também tinham 25 visitantes presentes. E as crianças, no final da evangelização, glorificaram ao Senhor com o nosso grito Maranata, como podemos ver no vídeo. Na cidade de Dois Vizinhos, o pastor Marcelo Bordion passou fotos do seminário de crianças. 38 vidas participaram, 17 visitantes estavam presentes nessa evangelização, nesse seminário de crianças. Na cidade de Ampere também, o pastor Marcelo informou sobre a bênção que receberam na evangelização das crianças. Nesse seminário tiveram 36 vidas, dessas 19 visitantes presentes. Agora nós vamos para a região norte, onde os irmãos têm colaborado muito com o material. Somos gratos aos irmãos por isso. E olha só que bênção, o pastor Márcio Canamura nos informou sobre um batismo na cidade de Londrina. Louvado seja o nome do Senhor, 19 vidas desceram as águas, testemunhando publicamente de um novo nascimento em Cristo Jesus. Jorge, ainda na cidade de Maringá,
pastor Fernando nos passou a informação sobre a evangelização de crianças na igreja de Madrid. Uma grande bênção essa evangelização de crianças. 74 membros, 30 visitantes, total de 104 pessoas participando, muitas experiências para a honra e glória do nome do Senhor, e as crianças ainda foram presenteadas e ficaram felizes com a distribuição de algodão doce. Na cidade também de Maringá, na igreja do centro, pastor Emerson informou sobre as cantatas nas ruas e entregas de convite. A alegria das crianças em fazer esse trabalho, onde receberam uma bênção e tiveram muitas experiências e um resultado maravilhoso na evangelização que passaremos na próxima edição. Agora nós vamos para a região sul. Na área de Ponta Grossa tivemos várias evangelizações. Na cidade de Palmeira tivemos duas igrejas juntas, se reuniram para fazer a evangelização. A igreja com o pastor Rodrigo, a igreja do Rocio, e também ali a igreja do centro com o pastor Geraldo. Nos passaram a informação e as fotos desse evento. Também na cidade de Castro, o pastor Orlando nos passou uma foto falando ali que tiveram muitos visitantes presentes, uma igreja pequena, mas muitos visitantes nessa evangelização. Jorge, agora vamos para a igreja de Ponta Grossa, onde falaremos de lá um pouquinho. Jorge, aqui em Ponta Grossa nós estamos agora, nesse exato momento, tendo a evangelização de crianças, onde o Senhor tem abençoado. Na sala em anexo nós temos os pequenos também, e aqui nós temos os intermediários, os adolescentes e os adultos. Também nós tivemos hoje pela manhã aqui, fizemos nas praças, pudemos entregar convites, e ontem nós também fizemos uma evangelização onde os jovens do Evangelho Sem Fronteiras saíram pelas ruas, pelas praças, oraram, entregaram convites, e à noite nós tivemos uma evangelização aqui, onde os irmãos estão podendo ver as fotos e acompanhar. Esta foi as atividades aqui da igreja e da cidade de Ponta Grossa. No litoral do Paraná, na cidade de Gaivotas, o pastor José Luiz informou que foram feitas várias serenatas em favor dessa evangelização. Ainda na área litoral foi feito um ensaio com a Orquestra Júnior, onde o pastor Sidney e o pastor Alessandro conduziram este ensaio, e também na igreja do Cajuru, o pastor Sidney nos passou da promoção de classes, onde as crianças puderam então se alegrar com essa bênção na vida deles. Pastor Luiz Felipe, em Curitiba, no bairro de Santa Felicidade, também informou sobre a cantata das crianças. Agora na área Xaxim, a igreja de Vila Auer, então o pastor Roberto, ungido Roberto, estava ali e levaram os jovens a fazer um trabalho em um lar de crianças carentes. Os jovens da igreja fizeram um culto, oraram com as crianças, receberam uma bênção. Mais de 15 crianças foram atendidas entre 4 e 10 anos. Na igreja de Barreirinha, pastor Jorge também nos informou que a evangelização movimentou todas as crianças da igreja e tiveram ali mais de 84 participantes, entre elas muitos visitantes. Chegamos ao fim de mais uma participação, agradecemos e nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus. Jorge. Obrigado, pastor Elimar. E agora vamos falar com o pastor Alexandre, do Rio Grande do Sul. Pai do Senhor, pastor Alexandre. Pai do Senhor Jorge e a todos os nossos irmãos que assistem a mais essa edição do Manaim News. Vamos aos eventos aqui do Rio Grande do Sul nos últimos dias. No último sábado, dia 18 de março, ocorreu no Manaim de Porto Alegre o Seminário Especial de Crianças, Intermediários e Adolescentes, com a participação de mais de 350 pessoas, entre crianças, intermediários, adolescentes e adultos. Um dia inteiro repleto de atividades no Manaim. Na parte da manhã, as crianças tiveram ali 2 aulas, e na parte da tarde elas desfrutaram ali de momentos de muita comunhão, aprendendo sobre o meio ambiente, tiveram atividades ligadas ao louvor, e também os pais foram contemplados com 2 aulas neste seminário. Também não nos esquecemos da classe de 0 a 3 anos que tiveram participação efetiva neste seminário.
Foi um dia de muitas bênçãos, onde o Senhor falou de forma abundante, onde o Espírito do Senhor realizou coisas notáveis no nosso meio. No sábado, dia 4 de março, os jovens do Evangelho Sem Fronteira estiveram ali na cidade de Ijuí, realizando o trabalho evangelístico, cantatas, entregas de convites. E no culto da noite, no culto especial, Deus operou de forma gloriosa, onde muitas vidas tiveram a oportunidade ali de aceitarem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. No sábado, dia 11, tivemos no Manaim de Porto Alegre o Seminário de Senhoras, um dia dedicado ao estudo da palavra, um dia de comunhão, de muitas bênçãos. Quase 300 irmãs tiveram a oportunidade de estarem ali num dia de muitas experiências na presença do Senhor. Ainda no sábado, dia 18 de março, na igreja de Erechim, do pastor Luciano Moreira, ocorreu ali um batismo, onde vidas desceram as águas e tiveram ali também a oportunidade de louvar, de glorificar o nome do Senhor e de testemunhar aquilo que Deus tem realizado nas suas vidas. No domingo, dia 12 de março, foi realizado na Igreja Cristã Maranata do bairro Cristo Redentor, conhecida também como Igreja da Zeca Neto, do pastor Marcelo Carvalho, um seminário de crianças, intermediários e adolescentes. Tivemos ali mais de 70 participantes, aproximadamente 10 eram visitantes, e ali as crianças, intermediários e adolescentes tiveram a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, de aprender mais da palavra do Senhor. Foi um dia também dedicado à exaltação de louvor e glorificação ao nome do nosso Deus. E ontem, no domingo, dia 19 de março, foi realizado na cidade de Arroio dos Ratos, cidade que ainda não temos igreja, mas numa escola foi realizado um seminário de crianças, intermediários e adolescentes. Com mais de 120 participantes, 73 desses eram visitantes. Foi um domingo especial, onde o Senhor ali operou de forma gloriosa, onde crianças tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Enfim, foi um dia para a salvação. Obrigado, pastor. E agora vamos para Governador Valadares. O nosso irmão Marcelo Rosa traz mais informações aí da região. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham no Manaim News. Aqui do estado de Minas Gerais, vamos trazer um pouco das grandes bênçãos que o Senhor nos concedeu aqui na nossa região. E começamos com um culto especial na cidade de Januária, Minas Gerais, com um culto especial do Grupo Evangelho Sem Fronteiras, que reuniram na quadra poliesportiva da cidade mais de 3.000 pessoas, e foram 16 igrejas e 13 pastores envolvidos neste trabalho. Como nesta área há cerca de 1.000 membros, nesta noite, o Senhor triplicou o número daqueles que ali ouviram a palavra revelada nesta obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Ipatinga, onde na igreja do Parque das Águas, que pertence à área 4, sob a coordenação do pastor Israel, houve um culto especial com a Orquestra Júnior de Ipatinga. Em Ipatinga, na igreja Bom Jardim 1, do pastor Maurício, fotos das Cias. Agora na Igreja Cristã Maranata do Bom Jardim 2, do pastor Wilson, também fotos das evangelizações das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Na Igreja do Esperança 1, do pastor G. Anderson, fotos da evangelização das Cias de 3 a 7 anos. Na Igreja Esperança 2 agora, do pastor Reginaldo, fotos com o encontro das crianças e intermediários, com cerca de 100 participantes. No distrito de Naquinho, em Minas Gerais, na igreja do pastor Reginaldo, o encontro das crianças teve a participação de 107 irmãos, com mais de 80 visitantes. Na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais, do pastor Jesus Salvador, foi realizado um trabalho de evangelização na escola e foi cantados louvores e dada uma aulinha aos visitantes, que somaram 359 crianças, 90 intermediários, 59 adultos, além de 28 irmãos da igreja que participaram, e foram um total de 537 pessoas que ali louvaram o nome do Senhor. Em Timóteo, Minas Gerais, a caravana evangelística da região
realizou um trabalho na Igreja São Cristóvão. Foram 75 participantes na madrugada, 31 famílias assistidas e no culto, 97 membros e 27 visitantes. Em Santa Bárbara do Leste, em Minas Gerais. O trabalho com os jovens do Grupo Evangelho Sem Fronteiras da região de Caratinga saíram pelas ruas e muitos dons do Senhor foram confirmados e grande foi a operação do Senhor nesse trabalho. O culto na igreja teve a presença de 251 pessoas, sendo 120 visitantes. Louvado seja o nome do Senhor. Da cidade de Santa Efigênia de Minas, do pastor Alex Moura, recebemos fotos do seminário das crianças intermediários e adolescentes com um resultado maravilhoso da parte do Senhor, honrando a dedicação dos irmãos que auxiliam o ministério naquela igreja. Em São Geraldo de Tumiritinga, Minas Gerais, da Igreja do Pastor Marcos Maquiavel, temos fotos do Seminário das Cias, com a presença das crianças que aceitaram o convite e receberam o ensino da Palavra do Senhor. E tiveram 57 participantes para a glória do nosso Deus. E completando parte das bênçãos que o Senhor nos concedeu nesta região, temos o diaconato do irmão Francis Oliveira na Igreja do Conjunto CIR, em Governador Valadares. Louvado seja o nome do Senhor! Jorge, esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. E assim, nos despedimos dos amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Marcelo! E agora nós vamos para Santa Catarina, o nosso querido pastor Márcio Braz. Pai do Senhor, pastor. A paz do Senhor, Jorge, e a todos os irmãos que nos assistem no Manaim News. Hoje nós estamos gravando aqui de um cenário um pouco diferente. Se os irmãos notarem, está acontecendo agora, neste momento, um seminário Unidos em Família aqui em Joinville. E nós estamos falando daqui para trazer para os irmãos aquilo que o Senhor nos proporcionou neste dia, neste sábado, aqui neste lugar. Muitas bênçãos. Confere conosco. O evento teve início na noite de sexta-feira, onde 40 jovens que já estavam presentes no Manaim subiram ao monte para uma vigília de oração. Já na manhã de sábado, 25 igrejas das regiões do Vale de Itajaí, Oeste e Norte de Santa Catarina estiveram presentes para o evento. Participaram aproximadamente 900 pessoas, incluindo as classes de crianças, intermediários, adolescentes e jovens. Glória a Deus por muitas famílias reunidas na presença do Senhor. Ainda na primeira aula, alguns jovens foram chamados para testemunhar as grandes experiências e renovo espiritual que Deus tem concedido em nosso meio. Durante todo o dia foram ministradas 8 aulas. Os temas abordados acrescentaram ainda mais conhecimento em relação à palavra na vida dos servos presentes. Para os pequenos, aulas práticas dentro dos mais diversos assuntos foram trazidas ao longo do dia. E na última aula, as classes entoaram um louvor com o auxílio de instrumentos musicais. Para finalizar o dia, o Senhor se manifestou maravilhosamente, onde houve quebrantamento e definições de vidas. Louvado seja o nome do Senhor por termos o privilégio de realizar a obra com aqueles que amamos. Jorge, nós então encerramos aqui, Unidos em Família, e esperamos poder estar na próxima edição para contribuir e trazer aquilo que tem acontecido aqui no estado de Santa Catarina. A paz do Senhor. Obrigado, pastor Márcio. E agora vamos para a região sul-fluminense, o nosso companheiro Marco Lacerda. Pai do Senhor, Marco. A paz do Senhor, Jorge, e aos demais irmãos que nos acompanham aqui no Manaim News. Nós iremos compartilhar alguns eventos realizados aqui na área de Barra Mansa, que fica na região sul-fluminense 1, no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos os trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras do Polo Ano Bom na Igreja do Belmonte,
tivemos serenatas naquela localidade. No outro dia, nossos irmãos saíram pelas ruas, cantando louvores, evangelizando, orando e proclamando a volta do Senhor Jesus. Muitos foram impactados pela presença do Senhor e foram assistidos pelos nossos irmãos. No final dos trabalhos, tivemos um culto especial onde o Senhor operou grandemente. Foi uma grande bênção. Da mesma forma, tivemos os trabalhos do Evangelho Sem Fronteiras do Polo Estamparia na Igreja do São Vicente. O preparo já iniciou no dia anterior, com uma vigília com as famílias na Igreja da Vila Nova, uma madrugada especial, e também na parte da tarde os trabalhos foram realizados. Tivemos ainda um culto especial encerrando os trabalhos. Foi realizada uma reunião do Polo Ano Bom para se trabalhar as perguntas da EBD na Igreja do Ano Bom e tivemos ali uma ceia em glorificação ao Senhor. Tivemos também uma visita evangelística realizada pelas igrejas de Bananal e Vista Alegre, com a presença de 10 visitantes. Foi um culto de glorificação ao Senhor pelo aniversário de um irmão, onde os familiares ali tiveram a oportunidade de ouvirem a palavra do Senhor. Algumas igrejas realizaram a promoção de classes, Igreja da Vila Nova, Colônia e Boa Sorte. Maravilhoso ver os nossos filhos crescendo na presença do Senhor. Não podemos deixar de destacar um trabalho de assistência aos surdos, tanto presencial quanto online, realizado pela Igreja da Colônia. Por fim, destacamos uma reunião da área de Barra Mansa para obreiros, senhoras de frentes e professoras na Igreja da Estamparia. Muito bem, Jorge, esses foram alguns dos eventos aqui da área de Barra Mansa. A todos a paz do Senhor. Obrigado, Marco, pelas informações. E agora vamos para o sul do Pará. A nossa irmã Deise Furtado. Pai do Senhor, Deise. Paz do Senhor, Jorge, e a todos os nossos irmãos que estão conectados ao Manaí News. Eu sou Deise Furtado, a correspondente da região sul do Pará. Jorge, esse final de semana contamos com mais de 14 seminários na nossa região para crianças, intermediários e adolescentes. E foi uma festa. Tivemos a presença de mais de 1.252 vidas envolvidas. E sabe quantos frutos colhemos? Colhemos 706 visitantes que estiveram ali presentes, glorificaram, ouviram a palavra do Senhor e principalmente aprenderam a louvar o Rei dos Reis. E você é nosso convidado a conferir tudo aqui no Manaí News. Mas já aproveita, se você é da nossa região ou conhece, já compartilha, já coloca aqui, eu conheço essa cidade. Vamos falar de uma região que está crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Confira. No sábado, dia 18 de março, tivemos em Santarém, Pará, na responsabilidade do pastor Afonso, o seminário de crianças, intermediários e adolescentes. O seminário começou às 15h30. Mas antes, no decorrer do dia, as nossas crianças, junto com os irmãos da Igreja de Santarém, distribuíram convites, colhendo fruto no seminário com a presença de 98 vidas, sendo 68 visitantes entre crianças, intermediários e adolescentes. Já na cidade de Dom Eliseu, Pará, na responsabilidade do pastor Antônio Kelly, os irmãos, antes do seminário, eles distribuíram convite e colheram os frutos, que estiveram presentes 80 vidas, sendo 50 visitantes, entre elas 40 eram crianças, intermediários e adolescentes. Que maravilha! Na cidade de Bom Jesus da Selva, Maranhão, na responsabilidade do pastor Luiz Sérgio, a obra é recente, sendo o primeiro seminário das CIAs. E em Bom Jesus, os irmãos convidaram familiares, amigos e vizinhos. Lá acontecem cultos todos os sábados e domingos. E no seminário contamos com 47 vidas presentes, entre eles 20 visitantes e 10 eram crianças. Foi uma festa de gratidão ao Senhor pelas vidas presentes. Na cidade de Brejo do Meio, Pará, na responsabilidade do pastor Marco Antônio, ele nos relata que o seminário das CIAs foi marcado pela presença de 70 visitantes, totalizando 110 vidas entre membros e visitantes. Já em Açailândia, Maranhão, na Igreja Central da responsabilidade do pastor Evilásio, o seminário das CIAs foi marcado pela forte presença das crianças que se envolveram e participaram ativamente do seminário junto com as professoras. Estiveram presentes 89 vidas, sendo 38 visitantes entre crianças, intermediários e adolescentes. Glória a Deus! Na cidade de Pacajá, Pará, o pastor Gilmar Aquino, responsável da igreja, nos conta que no seminário das CIAs, uma senhora que trouxe uma criança para participar ficou maravilhada com os louvores em aprender sobre a importância de louvarmos ao Senhor.
foi feito a ela o convite para participar do culto. E ela falou que vai sim, porque nunca tinha participado de algo tão importante como o Seminário das Crianças, Intermediários e Adolescentes. E na oportunidade, estiveram presentes 140 vidas. Participando, entre elas 120 eram crianças convidadas. Que bênção, irmãos! No domingo foram realizados vários seminários também. Nas cidades de São Geraldo do Araguaia, na responsabilidade do pastor Jadson Dias, as crianças intermediárias e adolescentes participaram ativamente do seminário. O pastor nos conta que estiveram presentes 73 vidas, sendo 53 visitantes entre crianças, intermediários e adolescentes. Já na cidade de Imperatriz do Maranhão, a festa continua com as crianças participando ativamente do seminário, louvando e interagindo bastante com as professoras. O pastor Clécio, responsável pela igreja de Marechal Hermes de Imperatriz, conta que estiveram presentes 114 vidas e 7 eram visitantes que ali ouviram a respeito do Rei dos Reis. Já em Tinga do Maranhão, as crianças foram às ruas, convidando e levando a preciosa semente. No seminário, o pastor Antônio Kelly nos conta que 102 vidas participaram, sendo 53 visitantes entre crianças, intermediários e adolescentes. Na cidade de Açailândia, Maranhão, na Igreja Cristã Maranata da Vila Udemar, a festa começou no sábado. O pastor Antônio Cruz nos relata que acompanhava as crianças que estavam empenhadas em viver a experiência que algumas vidas que ali receberam o convite estavam com a necessidade de oração, principalmente de serem acolhidas. E uma palavra de esperança foi levada a essas vidas. Já no domingo, o pastor Sérgio, que é responsável pela igreja da Vila Udemar, relatou que o seminário contou com 118 vidas, sendo 58 visitantes, entre crianças, intermediários e adolescentes, e que as crianças estavam muito empenhadas tocando e cantando. Na Vila Divinópolis, na cidade de Novo Repartimento, Pará, da responsabilidade do pastor Aginaldo, nos conta que na evangelização para os seminários cíveis houve a seguinte experiência. Após a EBD, a igreja saiu para fazer alguns convites para o evento e muitos irmãos não puderam estar, mas as crianças da igreja, até alguns visitantes, participaram dos convites e vimos que as crianças iam na casa de outras crianças, chamando para participar do seminário. E que maravilha! O pastor nos conta que estiveram presentes no seminário 50 vidas, sendo 33 visitantes. Que bênção! Já em Altamira, Pará, na responsabilidade do pastor Tibúrcio Neto, a igreja de Brasília saiu ao campo, evangelizando e louvando ao Rei dos Reis. O pastor Tibúrcio também nos conta que o seminário foi marcado pelo envolvimento da igreja e a participação ativa das crianças. Eles tiveram presente 109 vidas, sendo 16 visitantes. E a festa continua! Teve várias promoções de classe nesse último final de semana na nossa região. Vamos começar lá para o Marabá, Pará, na igreja de Laranjeiras, na responsabilidade do pastor Mardegam. 5 entre crianças, intermediários e adolescentes mudaram de classe. Na oportunidade tiveram presente o pastor Antônio Kelly, Luiz Sérgio, Antônio Cruz e José Tavares, que oraram por todos os promovidos. Na cidade de Açailândia, Maranhão, no dia 18, na igreja da Vila Udemar, na responsabilidade do pastor Luiz Sérgio, 6 entre crianças, intermediários e adolescentes mudaram de classe. Na oportunidade, tocaram e louvaram o nome do Senhor. Esteve presente o pastor Antônio Cruz, pastor Francisco Correia, que junto com o pastor Luiz Sérgio oraram pelos promovidos. Na cidade de Parauapebas, Pará, com as igrejas de Guanabara e Jardim América, do ministério do pastor Hernani Delano, 7 entre crianças, intermediários e adolescentes passaram de classe. Estiveram presentes ali 100 vidas, que ali glorificaram o nome do Senhor pelas crianças que estão crescendo na presença do Senhor. Que bênção, hein? Que maravilha ver as nossas crianças crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Mas, Jorge, a festa continua e tivemos um culto de ceia e irmãos que foram levantados para o serviço da Casa do Senhor. Neste último sábado, dia 18, na cidade de Parauapebas, Pará, na responsabilidade do pastor Delano, um culto de ceia aconteceu e alguns irmãos também foram chamados para o serviço na Casa do Senhor. Na oportunidade, o pastor Hernani Delano reuniu a igreja de Guanabara e Jardim América. O pastor nos contou que 120 estiveram presentes e cearam e glorificaram o nome do Senhor pelas vitórias alcançadas na igreja. A festa foi tão grande que o Senhor chamou para o serviço na casa do Senhor alguns irmãos. Glória a Deus em vermos a obra do Senhor crescendo e prosperando na nossa região. E Jorge, para encerrarmos, vamos contar que uma experiência que vivemos ali na cidade de Altamira, Pará.
onde um dos visitantes solicitou um culto na sua casa, lá no dia 13. E o pastor Gilson Beck, responsável pela igreja em Altamira, contou que os irmãos se maravilharam e ficaram até um pouco assim, nossa, assustados, porque viram o empenho do visitante em convidar os vizinhos e amigos no culto no lar. Na oportunidade, Jorge, estiveram presentes 37 vidas, sendo 18 visitantes, e colhemos o fruto para a honra e glória do Senhor. Um casal que ali estava tem visitado a igreja e tem recebido uma grande bênção. A esposa do casal tem se identificado com os dons no culto que é passado na igreja. Jorge, que festa nós vivemos nesse último final de semana, as nossas crianças envolvidas, empenhadas, os pais juntos, toda a igreja mobilizada. É uma verdadeira alegria ver a comunhão dos irmãos, principalmente levando a preciosa semente e falando a todos que bom é louvar ao Rei dos Reis. E ó, Jorge, conto com você na próxima semana, com todos os irmãos que estão conectados conosco aqui no Manaíus, para estarem aqui conosco. E você que está nos assistindo, já nos diz aí se você é aqui da região sul do Pará, se você conhece a nossa região. Vai ser o maior prazer de estar lendo os seus comentários. Amém? Jorge, fica com Deus, a todos a paz do Senhor Jesus. Informações agora com o nosso companheiro Rudney Freitas, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Pai do Senhor Rudney. É com grande alegria que nós saudamos o nosso amado irmão Jorge Pessoa e a todos que assistem o Manaim News com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Manaim de Queluz, em São Paulo, onde tem sido realizado um mutirão em preparação para o próximo seminário que haverá no próximo final de semana, que será com os obreiros, diáconos, ungidos e pastores. Um momento aqui de grande comunhão, a qual os irmãos estão aqui reunidos, ofertando um trabalho ao Senhor, uma oferta. Estamos aqui com aproximadamente 40 irmãos somente da área de Volta Redonda, fora as outras áreas também, irmãos que estão aqui como voluntários, glorificando ao nome do Senhor. E nós queremos aqui compartilhar os eventos que ocorreram na área de Volta Redonda, que faz parte da região Sul Fluminense 2, no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma reunião com os adolescentes na ICM Conforto. Esse mês, a qual é tão especial para nós, o mês ao qual nós oramos pelas crianças, intermediários, adolescentes, o mês ao qual nós temos as evangelizações, e nós tivemos ali essa reunião, foi um momento de grande comunhão, a qual eles puderam ali exercer a instrumentalidade, ouvir da palavra do Senhor e alcançar grandes experiências com o Senhor. Tivemos também a promoção das classes também em algumas igrejas, tivemos a promoção das classes ali na ICM Dom Bosco, tivemos também ali na ICM Água Limpa e na ICM Três Poços, um momento ali também muito especial para essas igrejas, a qual ali tem visto as crianças, intermediários e adolescentes ali crescendo na presença do Senhor. E também tivemos, em fechamento da nossa participação, tivemos uma vigília de glorificação ali na ICM Parque das Garças, um momento ali muito especial também ali para a igreja, a qual os irmãos ali também puderam ali glorificar ao nome do Senhor. Assim nós encerramos a nossa participação, desejando assim a todos a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Rudney, pelas informações aí de Volta Redonda. E agora vamos para o norte e nordeste do nosso país, o nosso companheiro jornalista Warner Filho. Pai do Senhor Warner. Olá, irmão Jorge, a paz do Senhor Jesus, a você e a todos os irmãos que nos acompanham em mais uma edição do programa Manaim News. E nesta semana, de forma particular, vamos compartilhar apenas os registros que recebemos aqui da maior região do Brasil, que é a Nordeste, iniciando pelo estado do Ceará. As igrejas da região Ceará entregaram convites em vários bairros de Fortaleza e da região metropolitana para a evangelização de crianças, intermediários e adolescentes. Aí estão os irmãos das ICM Cidade dos Funcionários, Mondumbim e Maranguape. E agora vamos aos cultos especiais das classes. Aí estão os irmãos da ICM Parque São José, na capital, colhendo os frutos desse trabalho. E na cidade de Pentecostes, a 100 quilômetros de Fortaleza, os irmãos também viveram essa alegria com os pequeninos. Olha aí a felicidade deles. E em Carnaubal, a 200 quilômetros de Fortaleza, também tivemos um bom número de crianças recebendo uma bênção da parte do Senhor nesse culto especial. Já na cidade de Santa Quitéria, tivemos um culto evangelístico organizado pelos irmãos do município e da ICM Granja Lisboa. Para a glória de Deus, tivemos 20 visitantes ouvindo o chamado do Senhor para a vida deles e que Deus prospere esse trabalho.
Falamos agora das bênçãos lá do Maranhão, onde aconteceu o seminário para senhoras e professores. Esse grupo assistiu às aulas pela transmissão via satélite nas igrejas mesmo. Temos registros aí dos amados das ICM Coajape, Cruzeiro do Anil e Maiobão. E graças a Deus também tivemos evangelização das classes. Aí estão os registros dos irmãos recebendo essa bênção nas ICM Janaína e na ICM Gancharia. Em São Luís foi realizado um culto especial de glorificação a Deus pelos eventos do trabalho Evangelho Sem Fronteiras. Cerca de 250 jovens participaram desse momento de glorificação na ICM Cruzeiro do Anil. Outros 250 assistiram tudo de forma virtual na primeira transmissão realizada da capital para o interior, totalizando aproximadamente 500 pessoas no mesmo espírito e na mesma comunhão. Na cidade de São José do Ribamar, houve uma grande ação evangelística desse mesmo trabalho para convidar a população para um culto especial realizado no município. O trabalho foi o resultado da busca à face do Senhor pelos recursos da graça no corpo. Cerca de 40 jovens entregaram centenas de convites e ainda oraram pela comunidade junto com os varões que os acompanharam. E à noite, a ICM Parque Jaí, na mesma cidade, ficou repleta de visitantes. Muitos foram identificados pelos dons espirituais e puderam confirmar que há um Deus que fala à igreja. Louvado seja o Senhor. Chegamos ao Rio Grande do Norte. Na capital, Natal, tivemos cultos especiais das classes de crianças, intermediários e adolescentes. Aí estão os irmãos da ICM Mirassol, junto com os irmãos das ICM Alecrim, Planalto, Ponta Negra e Igapó, que teve a participação da Orquestra Júnior adorando a Deus com muita alegria. Esta bênção também renovou as igrejas do interior. Aí estão os amados de Goianinha e de Nova Cruz. Na Paraíba, nós tivemos uma reunião de obreiros realizada no Manaim do Estado, na cidade de Campina Grande. Esse momento especial de transmissão do ensino doutrinário acontece na primeira terça-feira de cada mês. Nesta aí, cerca de 400 irmãos aprenderam mais do Senhor, tanto no Manaim quanto pela transmissão virtual, e todos foram aperfeiçoados pela ação do Espírito Santo. E lá em Campina Grande ainda houve um culto especial do trabalho Evangelho Sem Fronteiras, com a participação de pastores da cidade e até de outros estados do Nordeste e do Norte. Foi uma grande bênção de renovo para todos os jovens. Deus operou de tal forma que 30 deles se converteram ou se reconciliaram com o Senhor, porque antes estavam afastados. Louvado seja Deus. Aqui em Alagoas, onde gravamos o boletim, tivemos 2 seminários com a participação de aproximadamente 1.400 irmãos. Senhoras e professores assistiram às aulas presenciais no período da manhã e receberam a transmissão do ensino doutrinário pregado pelos pastores do presbitério à tarde. E durante todo o dia, as classes participaram do seminário Crescendo no Manaim, onde elas aprendem mais do Senhor de forma lúdica, enquanto se divertem nas oficinas como a de Libras e a de musicalização. Elas ainda gastaram muita energia nas atividades espalhadas em diversos pontos do Manaim e Maceió. Foi uma grande bênção para todos, mas principalmente para as famílias que puderam subir juntas a este santo lugar. Nós recebemos ainda registros das evangelizações deste mês de março, quando oramos de forma mais direcionada pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes. Aqui em Maceió aconteceu o culto especial na ICM Farol e na ICM João Sampaio, onde houve até uma ceia em glorificação a Deus pelo resultado da evangelização. E a porção por lá foi dobrada, porque ainda tivemos a promoção de classes, uma grande bênção para todos que podem ver as nossas crianças crescendo no caminho que nos leva para o céu. Ainda aqui na capital, tivemos uma serenata feita pelos irmãos da ICM Canal 5, no bairro Jacintinho, que despertou a atenção de toda a vizinhança. Eles puderam então ouvir a voz do Senhor mediante os louvores ofertados a Deus. No interior também tivemos evangelização lá na cidade de Cajueiro. A igreja ficou repleta de crianças que ouviram a voz do Senhor e viveram uma experiência pessoal com Deus. E para a glória do Senhor, mais um trabalho foi iniciado aqui em Alagoas, desta vez na cidade de Olho d'Água do Casado, onde ainda não tínhamos igrejas. E logo no primeiro culto realizado neste imóvel aí, tivemos mais de
20 visitantes, um sinal de que Deus operou grandemente e ainda vai fazer maravilhas por lá. Apesar da cidade ser aqui em Alagoas, o trabalho conta com o suporte, a coordenação dos pastores de Sergipe, dada a proximidade geográfica. E desta vez estamos gravando o nosso boletim do Manaim News aqui na igreja do Manaim, do estado de Sergipe, que fica na capital, Aracaju. Isso porque, Jorge, nós participamos aqui de um workshop de comunicação que marcou o lançamento do portal regional aqui do estado de Sergipe, que faz parte também das plataformas de trabalho da recém-criada equipe de comunicação desse estado. Vamos ver aí um pouquinho de como foi esse momento. Essa oficina de teoria e prática sobre comunicação abrangeu ensinos sobre a elaboração de textos para o site e para as redes sociais, noções gerais de teoria da comunicação, de fotografia e cinematografia, sobre o uso de ferramentas para transmissão e gravação de cultos, entre outros da mesma temática. Essas aulas foram ministradas por irmãos que já atuam profissionalmente nessas áreas. Cerca de 60 irmãos de Sergipe, aqui de Alagoas e até da Bahia, estiveram aprendendo mais desses recursos que vão ser usados para anunciar os feitos do Senhor no nosso meio e a vinda dele para nos arrebatar. E os irmãos de Paulo Afonso que estiveram lá foram por uma orientação do Senhor. O nosso Deus ainda disse também a todo o grupo que esse trabalho vai contribuir para que ele realize uma coisa nova na região de Sergipe. E nosso agradecimento aqui aos amados lá do estado, na pessoa do pastor Ivan Dantas, coordenador da região. Olha, e a equipe de comunicação de Sergipe, apesar de nova, já está trabalhando. Eles nos enviaram as imagens da evangelização das classes realizada na cidade de Glória, que contou com a presença de aproximadamente 50 irmãos, sendo metade das classes. Esse mesmo número, nessa mesma proporção, também foi o registrado na evangelização na cidade de Areia Branca, onde os irmãos se alegraram muito pelo resultado desse trabalho, que resultou em grandes experiências para a igreja local. Olha, Jorge, os irmãos se alegraram muito, viu, pela sua saudação, dos irmãos Kleber Correia, Elias Faé e também do nosso amado pastor Josias, que os felicitaram aqui por essa nova etapa, por esse novo trabalho que certamente, grandemente será abençoado pelas mãos do nosso Deus. Nós ficamos por aqui e, se o Senhor permitir, na semana que vem estaremos de volta contando certamente muito mais feitos do Espírito Santo no nosso meio. Até lá, obrigado a vocês da Rádio Manaim e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Warner, pelas informações. Aleluia! Louvado seja Deus! E olha, é muito bom sabermos o que o Senhor tem realizado em sua obra no Brasil e também no exterior. Nós queremos glorificar o nome do Senhor mais uma vez por isso. E você, meu irmão, gostaria de participar aqui conosco do Manaim News? Tem notícias aí da sua cidade, da sua região? Manda pra gente e vai passar aqui no Manaim News. Mostra o e-mail. Isso, mostra aí os nossos endereços, o endereço para você enviar para cá, é claro, tudo que aconteceu aí na sua cidade, na sua região. Então você pode participar conosco. Quem sabe na próxima segunda-feira, o evento da sua igreja vai entrar aqui, ó, no Manaim News. Amém? Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando aqui ao final. Lembrando que compartilhe o programa Manaim News para que muitas pessoas sejam alcançadas. Faça a sua inscrição no canal oficial da igreja no YouTube. Isso mesmo, faça a sua inscrição e vamos evangelizar. Vamos compartilhar para que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus.